bem? Nós estamos aqui pela graça de Deus para darmos continuidade ao estudo do Salmo de número 2 e assim nós convidamos a você para compartilhar a palavra do Senhor nesse desejo de aprendizado, nesse desejo de ser alimentado pela palavra de Deus. O Salmo de número 2 nós vamos dedicar hoje do primeiro versículo até o versículo 3, que dizem assim: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Vejam bem, nós queremos estabelecer como tema: as nações se rebelam contra Deus. Quando nós falamos de nações, nós estamos falando dos homens, dos seus reis, dos seus governantes, que se rebelam contra Deus ou que se rebelaram contra Deus. O Salmo trata especificamente à primeira vista sobre Davi e o seu reinado e sobre aqueles homens que se opuseram ao rei Davi, não se submeteram ao seu senhorio como rei de Israel, como aquele que deveria ser, de fato, reinar, e que exigia que esses súditos então estivesse submetendo ao seu senhorio. O versículo de 1 a 3 revela basicamente essa rebelião dos homens e as suas tentativas de afastar o senhorio, o reinado de Davi, criando ali, articulando situações para a derrota de Davi, para destituir Davi do seu reinado e do seu cargo. E em última análise nós veremos que o Salmo se aplica especificamente ao senhorio de Jesus Cristo, ao ungido do Senhor, ao Messias prometido por Deus, cujo qual ele estabelece o seu reinado, ele estabelece o seu senhorio sobre as nações. Contudo, assim como os homens se rebelaram contra Davi e não quiseram se submeter ao reinado de Davi, os homens, os reis, os governantes, todas as nações se rebelaram contra o próprio Deus. Então, de uma certa forma, o Salmo traz uma instrução mais profunda, mais completa sobre o senhorio de Cristo, e nós podemos contemplar isso em toda a Escritura e tipificar aí assim a rebelião desses homens em relação a Davi. Assim também é a rebelião dos homens, dos reis e dos governantes contra o Rei Senhor Jesus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Nós vamos destacar dois pontos hoje com base nesses 3 primeiros versículos, tentando aqui levantar com respeito a esta rebelião, quem de fato promove toda essa rebelião desde o princípio e quem tem levantado homens para se rebelarem contra Deus. Então a primeira verdade é: Satanás se rebelou lá no princípio contra Deus e Satanás continua levantando homens rebeldes contra o Senhor Deus. Quando Isaías escreve o capítulo 14 do livro de Isaías, do versículo 12 ao versículo 14, ele trata ali sobre a profecia da queda de Babilônia, assim também como a queda da Síria, mostrando ali como foi que essa Babilônia se rebelou e como que ela é expressiva de querer ser igual a Deus, de querer subir até aonde se encontra o Altíssimo e se tornar como o Altíssimo. Então faz ali uma descrição, uma tipologia, tipificando a rebelião do próprio Satanás diante de Deus lá nos céus e como que ele em sua rebelião é expulso da presença de Deus. Não somente ele, mas os demais anjos que se rebelaram contra Deus e se agruparam a Satanás. E hoje nós contemplamos, essa realidade na Escritura, que quando ele caiu, esses demais anjos também que se rebelaram caíram juntamente com ele e ambos foram expulsos da presença de Deus. E hoje eles vivem debaixo da autoridade de Satanás, os quais nós denominamos como demônios e que fazem guerra, que fazem oposição e que se rebela contra Deus e até mesmo com os anjos que permaneceram em obediência a Deus. Contudo, nós vamos aprender
nesse salmo todo, dizendo que toda essa história, ela não é um plano B, ela não pegou Deus de imprevisto, ela não pegou Deus com as mãos atadas. O Salmo vai mostrar que desde a eternidade Deus tem um plano de reinado, Deus tem determinado quem será o Rei dos Reis, quem será o Senhor dos Senhores. Então nós precisamos entender que Deus criou o mundo, onde Ele está orquestrando a sua história, Ele está realizando a sua história e Ele está fazendo com que todas as coisas aconteçam exatamente como Ele determinou, como Ele planejou, segundo o seu propósito e segundo o seu próprio tempo. Ele não só criou o mundo e continua orquestrando a sua história, fazendo a sua história acontecer, como nesse mundo Ele colocou como campo, né, de atuação desses rebeldes. É exatamente no mundo que se encontram esses rebeldes, tanto Satanás, como seus demônios, como os homens, como os reis, como os governantes que se rebelam contra Deus. Nesse mundo Deus colocou, né, Deus criou o homem e o colocou aqui para ser a imagem e semelhança de Deus, para refletir a imagem e semelhança desse Deus. Não somente o colocou aqui para refletir a imagem de Deus, como colocou o homem para governar toda a sua criatura, para que toda criatura estivesse debaixo do governo do próprio homem que Deus havia criado à sua imagem e semelhança. Contudo, o ponto B nos traz maiores esclarecimentos com respeito a esses versículos de 1 a 3, quando diz assim: as nações, os homens, seguem Satanás em sua rebelião contra Deus. Isso é muito claro, o próprio Jesus apresenta lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, quando ele diz que vós sois filhos do diabo e quereis satisfazer os desejos do próprio coração. Então a gente volta lá no princípio, no Éden, quando Satanás levou os nossos primeiros pais à desobediência a Deus. Ali seduziu Eva, levando ela a desejar ser igual a Deus, e Eva então seduz Adão, seu esposo, e eles então caem. E a raça humana toda cai em pecado por causa dessa desobediência de Adão, e toda a raça humana agora está debaixo do julgamento e da ira de Deus. Contudo, em toda a Escritura a gente observa que desde esse princípio Satanás tem se rebelado juntamente com seus demônios, e como que ele continua levantando homens para se rebelarem contra o senhorio de Deus, contra o reinado de Cristo, contra o senhorio de Cristo. A Torre de Babel, por exemplo, é uma expressão clara da rebelião, da arrogância, da autossuficiência, da presunção do homem de querer ser igual a Deus. E ali então Deus promove a confusão de línguas, ele cria, né, ali as línguas, os idiomas, e dispersa os homens para que eles sejam então destruídos na sua arrogância, na sua autossuficiência. O orgulho ali em Babel expressa a plena arrogância do homem de querer exaltar o seu eu, de querer exaltar a si mesmo e não se sujeitar a um grande Criador que é Senhor, que estabeleceu o seu Filho como rei, como aquele que deveria reinar sobre a humanidade. Então vejam bem, se a gente olhar dentro da Escritura, analisar a Escritura, nós vamos perceber que, assim como o Salmo aqui nos ensina a respeito dessa rebelião dos homens em relação ao reinado de Davi, né, isso se aplica primeiramente a Davi, o seu reinado, e a rebelião desses homens contra ele, mas em última instância trata com respeito à rebelião das nações, dos homens, dos reis e governantes contra o reinado de Cristo. Mas vejam que desde o princípio Satanás trabalha com os governantes, ele começa com a cabeça, né, com a maior, e usando essas pessoas para que então se rebele contra Deus. Nós podemos ver o exemplo de Faraó, nós podemos ver o exemplo do rei Nabucodonosor, de como que esses reis, como esses governantes eram levantados de forma, aparentemente a gente poderia dizer de forma secundária, porque na verdade a gente vê Deus agindo, né, usando Satanás como instrumento e usando esses homens como instrumento para que a história deles se concretize, para que o plano deles se concretize, para que o seu propósito aconteça dentro do seu plano. Contudo, a responsabilidade da malignidade é do próprio diabo, de usar
né, de usar Faraó, de usar o próprio Nabucodonosor, levantando esses homens para se rebelarem contra Deus. Qual que é o propósito dele? Ele busca enfraquecer as nações e gera conflito entre as nações, de modo que eles lutem entre si, que eles almejem o próprio orgulho, almejem o próprio poder, e assim não se submetem a Deus como o Senhor, não se submetem a Cristo como Rei dos Reis. Você pode ver isso lá em Isaías capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 14, basicamente no versículo 12, quando ele diz que o diabo desestabiliza as nações, colocando elas em plena fraqueza, lutando contra si mesmo por causa do orgulho, por causa da arrogância. Mas o interessante é a gente observar que desde o princípio, né, Deus tem nos advertido contra isso, que esse Satanás iria articular todo o mal, toda a rebelião. E nós vamos ver isso com maior intensidade, com mais profundidade, quando surgir o anticristo, quando surgir o homem da iniquidade. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12, nós temos ali o relato da manifestação do anticristo, do homem da iniquidade, que vai operar pela suficiência de Satanás, e ele vai operar sinais, prodígios, milagres, para que engane aqueles que não se submetem a Deus, aqueles que não se submetem a Cristo e aqueles que não se submetem à Escritura. Então vejam bem, essa é a realidade, está lá em 2 Tessalonicenses 2, a partir do primeiro versículo até o versículo 12. Mas nós vemos aqui dentro do próprio Salmo e dentro de toda a Escritura, como que Deus desde o princípio tem um plano, ele tem o seu reinado determinado, predeterminado, decretado, para que o seu Filho, o ungido Messias, o Senhor Jesus, se tornasse rei, não só de Israel, mas Rei dos reis, Senhor dos senhores, sobre toda a terra. Então nós observamos lá em Gênesis 3,15, quando ele fala ali da promessa do Evangelho, quando ele levantaria, né, o descendente da mulher, o descendente da serpente, e colocaria a inimizade entre ambos. E fala sobre a promessa desse descendente da mulher de ter o seu calcanhar ferido. De que forma? Deus iria ferir, Jesus Cristo ia ferir o seu calcanhar por esmagar a cabeça da serpente, triunfando sobre ele na cruz. E você pode ver isso claramente em Colossenses 2, do versículo 13 a 15, quando fala ali que Cristo triunfou sobre os principados e potestades, colocando-os em desprezo na cruz. Esse é o fato que vai referir aqui a partir do versículo 8 em diante desse salmo, mostrando como que Jesus será o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, sobre todas as nações. Então vejam bem, ao colocar as pessoas debaixo do senhorio de Cristo, isso revela a fraqueza, não é, da rebelião de Satanás. Como que Jesus é Senhor, como que Ele reina soberanamente, apesar de toda a rebelião humana, apesar de toda a rebelião dos reis e dos governantes, Deus tem o seu plano predeterminado, Ele tem o seu propósito, Ele tem o seu tempo, e Ele frustra toda a rebelião, não somente de Satanás, como dos homens, como dos reis, como dos governantes. Em seu decreto eterno, ele já tem se estabelecido. Nós vamos confirmar isso quando nós estivermos estudando o versículo 8 e o versículo 9 desse salmo. Então vejam bem, nesse decreto de Deus, nós vamos aprender duas verdades. Hoje, os homens se submetem ao senhorio de Jesus Cristo quando ouvem o Evangelho, quando são resgatados e salvos pela pregação do Evangelho. Esses já estão se submetendo ao senhorio de Cristo, se curvando a Ele como Senhor do Senhor, Rei dos reis. Contudo, a Bíblia também nos ensina, em Filipenses 2,11, que esses que hoje que se rebelam contra o senhorio de Cristo, que não se submetem a esse plano de Deus, a esse propósito de Deus de Jesus ser o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, assim como aqueles homens rebelaram contra Davi, que se rebelam contra Cristo, eles terão que nesse dia do juízo final, quando Jesus então vai exercitar o seu reinado de forma de juízo, de ira divina sobre esses rebeldes, então condenando cada um deles ao inferno, ele diz no versículo 11 do capítulo 2 de Filipenses,
que toda língua terá que confessar que Jesus é o Senhor. E todo joelho vai dobrar. Então esse joelho se dobra e toda língua confesse que Ele é Senhor. E eles confessarão Jesus como Senhor para serem condenados por Jesus como juiz, como Rei, como Senhor da terra. Enquanto aqueles que ouvem o Evangelho, se submetem ao Evangelho, são resgatados e não serão condenados no último dia, estarão no novo céus e na nova terra. Então o Salmo transmite para nós muita segurança, muita estabilidade para aqueles que estão debaixo do senhorio de Cristo. Mas é possível que alguns estejam perguntando assim, mas onde Deus se encontra diante desse caos, diante dessa rebelião da humanidade, dos reis, dos governantes? Onde é que Deus se encontra? Deus está inerte, Deus está inoperante, Deus está sem controle, Ele perdeu o controle de todas as coisas? O Salmo nos ensinará, a partir do versículo 4 em diante, que Deus não está inerte, Ele não está inoperante, Ele não perdeu o controle. Lembre-se, a história de Deus está sendo orquestrada por Ele, realizada por Ele, segundo o seu propósito, segundo a sua vontade, segundo o seu próprio tempo. Então Ele mostrará a cada um de nós que Ele nunca deixou de governar, Ele nunca deixou de reinar. E que as coisas, embora numa ótica humana, elas estejam descontroladas, elas estejam em pleno caos, mas Deus não vê assim. Deus está no controle de toda essa rebelião, Deus está no controle de todo esse caos, de toda essa pandemia. E o salmista nos ensinará que Deus continua sentado no seu trono, que Ele continua reinando soberanamente, que Ele continua realizando a sua história, que Ele continua cumprindo o seu propósito, segundo o seu próprio tempo, para o louvor e da glória dEle. Qual é a aplicação? Você precisa ter paz e segurança se você está debaixo do reinado de Cristo. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e Deus tomará a nossa vida, Deus guardará a nossa vida, Deus preservará a nossa vida por toda uma eternidade. Nós temos paz, nós temos um Rei que é Rei dos Reis, que é Senhor dos Senhores. Então, ainda que as nações, ainda que os reis, os governantes se rebelem, nós temos um Senhor que é Rei, que é Senhor dos Senhores e que é Rei dos Reis. Que Deus abençoe a todos, que Deus nos conceda o entendimento dessa verdade e aplique ao nosso coração. Fiquem todos com Deus, na paz de Cristo. Um abraço a todos e até mais.